Boa noite a todos. Uma live especial de Natal no projeto Amatra Convida. Essa live especial terá a participação do juiz do trabalho que acabou de entrar, Alonso Filho. Boa noite, doutor Alonso. Boa noite, Joana. Que alegria estar com você, minha irmã. Tudo em paz? Boa noite a todos que estão na live, que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Também teremos a participação do juiz do trabalho, Francisco Noronha, e do servidor público, Carlos Alexandre Ferreira Costa. A live desse Natal especial, né, será Natal, o que realmente importa, e a gente terá uma visão, né, um ponto de vista espírita pelo juiz Alonso Filho, uma perspectiva católica com Carlos Alexandre Ferreira, o servidor público, e uma perspectiva evangélica com o juiz do trabalho, Luiz Francisco Noronha. Estamos aguardando. Isso aí, estamos aguardando, né, Joana? Inclusive, aproveitando a oportunidade para agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, que nos guia, a todos que comparecem, prestigiam esse programa Mata Convida, que a Associação dos Magistrados do Estado de Alagoas tem feito, e com a colaboração especial dessa amigona que você está vendo aí em destaque, a Joana Calado, jornalista, que dedica também o seu tempo para que possamos, dentro da medida do possível, fazer o melhor nesse programa convidando as pessoas a participarem cada vez mais da nossa live. Boa noite, Rita, boa noite, seja bem-vindo a todos. E vamos ver aí, parece-me que o Alexandre, você está vendo aí? Não, o Alexandre já pedindo. Deixa eu ver aqui. Veja aí, se ele já está na área. Não, ainda Você fixou o tema aí? Já. No comentário? Já, né? Já. Beleza. Alexandre acabou de entrar. Isso, vamos aguardar. Importante você a sua participação, olha aí. Epa, seja bem-vindo, meu querido amigo Alexandre. Tudo bom? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Joana. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Tentando ajustar meu fone aqui, mas estão me ouvindo bem? Estamos. Muito bem, muito bem. Estamos. Ouvindo e com esperança, né, Joana? O homem todo de verde aí, tá vendo? Isso aqui é o católico, né? O católico é assim, o católico é esperançoso, né, Alexandre? Todo cristão, né, é esperançoso. Né? Muito bem, já começou bem. Na live ecumênica da Matra, o Alexandre, católico, já começou bem. Nós estamos aguardando, Alexandre, como a nossa querida Joana vai mediar a live, estamos aguardando o nosso querido Francisco. E aí, nós queríamos, mais uma vez, né, agradecer a presença de cada pessoa que comparece, de quem compartilha. Essa live fica salva, né, no Instagram da Matra, @Matra19. Você pode compartilhar com seus amigos, inclusive compartilhar agora, né? Convidar as pessoas a virem participar. Pode comentar com a Joana na medida do possível, que não é brincadeira, é muito comentário. Vai poder ler, viu, Joana? Fica à vontade aí, acho que é legal assim, né? E a gente tá alegre e feliz em poder trazer outras visões, como você bem anunciou no começo aí. Para quem está chegando, o tema de hoje é Natal. Né? O que é Natal? Natal, o que realmente é Natal? O que importa no Natal? Olha aí, boa noite, Francisco! Boa noite, doutor Francisco. Boa noite, Joana, boa noite a todos. Boa noite. Então, estamos todos aqui, né? Reunidos, os 4. Eu vou só falar novamente para quem entrou agora. Isso é uma live especial de Natal, do projeto Amatra Convida. E hoje temos a participação do doutor Alonso Filho, juiz do trabalho Francisco Noronha e do servidor público Carlos Alexandre Ferreira da Costa. E nosso tema dessa noite será Natal, o que realmente importa, né? O que realmente é Natal. E todos os 3 convidados farão uma perspectiva na visão espírita, católica e evangélica. E a gente vai começar com o doutor Alonso, né, na sua visão espírita. Então, mas afinal, o que realmente é o Natal?
Ó, Joana, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao doutor Francisco Noronha, ao Carlos Alexandre, que assentaram gentilmente o convite assim, meio que em cima da hora, mas trabalhador do Cristo é assim, né? Convidado não pensa duas vezes. Bem, dentro, obviamente, deixar claro que, como ela colocou muito bem, é uma visão espírita, não a visão espírita, né? Do que nós podemos trazer para poder comentar isso, trocar ideias. Com certeza, começamos analisando que existe um denominador comum entre nós, né? Na visão católica, evangélica e espírita, que é o Cristo, né? Nosso Senhor. E na nossa compreensão, o Natal acima de tudo, né? Não, e deixando claro antes de tudo, minha gente, não é palestra, a gente tem uma conversa entre nós aqui, vou trazer uma abordagem, depois a gente vai mexendo aí, vai conversando. Vou trazer uma conversa bem rápida para passar a palavra para os colegas. Principalmente, a ideia principal do espírita em relação ao Natal é o nascimento do Cristo no coração de cada um. O nascimento daquele que veio para transformar a humanidade, enviado por Deus para nos começar, digamos assim, a maioridade da humanidade, né? Para a humanidade começar a tomar um rumo de verdade. Já que até então, a gente sabe que ainda hoje existe violência, mas a violência é muito maior antes do Cristo chegar, e a sua bondade, e o seu amor, e o seu exemplo começou a nortear. Então, o Natal para nós, respeitando todas as demais visões diferentes, acima de tudo, o Natal para o espírita é o nascimento de Jesus no coração de cada um, entendendo o coração de cada um como a centralidade da consciência, onde cada um toma o rumo na sua vida. A pergunta que eu faço para todos, e para mim também, né? Desde o último Natal, eu posso apresentar ao aniversariante algum progresso? Eu progredi em termos de tolerância, em termos de bondade, em termos de respeito, em termos de caridade. O que é que eu tenho feito? Se o aniversariante viesse hoje para minha casa, e ele virá para a casa de todos, ele se sentiria bem com o que estou fazendo do Natal? É uma pergunta. Vou parar por aqui para passar a palavra para os amigos, mas depois eu vou voltar de novo aí com um auxílio aí de vocês, para que a Joana... Fique à vontade, Joana. Depois eu volto. Então, agora o Carlos Alexandre Ferreira vai dar uma perspectiva católica, né, do Natal que realmente é Natal. Boa noite a todos, boa noite, Alonso, Noronha, a querida Joana, a todos que estão aqui participando dessa transmissão, a minha esposa Laís, a Rita, o Leandro Bonfim, a Milene, Noronha, Cláudio, Angélica, Roberto, doutor Lamena também está. Vamos lá, o católico, o catolicismo, ele tem certas liturgias, certos ritos que são bem rígidos nas nossas celebrações. O Natal, nosso Natal, começa um mês antes, né, com o Advento, que a gente chama preparação para o nascimento de Cristo. São 4 domingos antes do Natal que está toda uma preparação. No terceiro do Advento, dia do Advento, os católicos costumam colocar o presépio, né, nas suas casas. Aí alguém pode perguntar, mas Alexandre, o presépio, um costume comercial? Não, o presépio ele foi feito, né, foi criado por São Francisco de Assis, em 1221, quando ele celebrou uma missa ao ar livre, e pela primeira vez separou autonomamente as figuras, Jesus Cristo, José e Maria. Então, criou essa cultura do presépio também na Igreja Católica. E veio o Natal, toda essa preparação, nosso ano litúrgico, nosso ano católico começa a preparar o Natal. O ano litúrgico católico começa no primeiro domingo, que é mais próximo do dia 30 de novembro. Esse ano foi dia 28 e vai até o dia 24. E termina com a Epifânia do Senhor, que é quando o Senhor é apresentado ao mundo pelos 3 Reis Magos. Então você vê a liturgia católica, a importância que é dada pelo católico, esse momento sublime da humanidade. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo concretiza, materializa a promessa de Isaías, que Isaías disse que Jesus ia mandar o seu filho através de uma virgem, a nossa mãe, a mãe dos católicos, a Virgem Maria, a nossa defensora, a nossa advogada. E o Natal, como bem disse o Alonso, só complementando, tudo o que ele disse eu concordo, e parece uma visão quase que universal, independente da religião, raça, cor,
o que se tem no Natal é a abertura a Cristo. E o Natal também, eu complemento a visão dele, dizendo que o Natal, além de tudo, é um convite de Deus para o ser humano, um convite para nascer na fé. Tanto é que há exemplos aí correntes no mundo, e quem nunca ouviu falar, fulano passou ano todo fazendo mal. Natal ele faz solidariedade, fulano passou o ano todo brigando. Natal ele vai e faz as pazes. Isso é demagogia, não é não, gente? Isso é o convite de Jesus. O Jesus dá um convite a cada um para experimentar a solidariedade do amor. Então você experimenta esse amor, essa solidariedade no Natal. E aí você aceita se quiser. Se em janeiro você começar a bagunçar tudo de novo, o problema é seu. O convite foi dado. E cada Natal renova esses convites. Esse convite para o amor, para a solidariedade, para a compaixão, para a paciência com o próximo, para solidariedade, já foi dito, já tô me repetindo e já vou passar a palavra para o Noronha. Então, esse convite que é feito, é renovado a cada ano, é um convite que é o nascimento de Jesus. É esse simbolismo para nós católicos. E a nossa festa é uma festa com bastante respeito às coisas da liturgia, às coisas de Deus. Não é uma festa pagã. É uma festa com muito amor, com muita solidariedade, com muito respeito. E eu poderia falar aqui a noite toda, mas temos mais visões aí para compartilhar. Então, agora o doutor Francisco Noronha vai dar sua perspectiva evangélica do Natal. Realmente é o Natal. O que é realmente o Natal? Obrigado mais uma vez, Joana, Alonso, Carlos e todas as pessoas que estão nos assistindo por essa oportunidade de ter essa conversa, esse assunto tão interessante, né, que realmente é o Natal. E é verdade que todos conhecemos o Natal e eu vejo alguns aspectos interessantes que já foram ressaltados aqui. Por exemplo, o Alonso falou sobre a importância de Jesus como exemplo para a humanidade. E a gente não pode descartar isso de forma alguma. O Alonso ele chamou a atenção para o fato de que existe um núcleo comum entre nossas fés. E existe, sim. Eu até lembro aqui que um dos maiores escritores cristãos, C.S. Lewis, ficou conhecido por escrever as Crônicas de Nárnia, ele diz que o cristianismo ele tem uma antessala com muitas portas. É verdade que ele não contempla o espiritismo nessa antessala, mas a Igreja Católica está contemplada junto com outras. Porque existe realmente um núcleo comum que gira em torno de Cristo. E o Carlos ele chamou a atenção sobre a questão do convite, né? De um convite ao aperfeiçoamento, de um convite à santificação, digamos assim. Eu parto desse pressuposto. O que é o Natal? O Natal é o momento que nós comemoramos, independentemente de ritos, de festas, mas é o momento que nós comemoramos o evento mais importante da história da humanidade, que é a vinda de Jesus. E Jesus não foi apenas um bom homem, não foi apenas um bom líder, Jesus não foi apenas um homem sábio, um homem bom. Jesus, ele mais do que isso. Jesus é o próprio Deus encarnado. Né? Dentro da fé cristã, Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, quando Deus concretiza esse plano que vem sendo prometido ao longo da história, ao longo de vários profetas, Jesus concretiza. E por que ele precisou vir ao mundo? Ou por que ele decidiu vir ao mundo? Numa extrema demonstração de amor. Porque o homem pecou. Né? E quando eu digo o homem pecou, eu digo o homem ele se desviou do caminho de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Quando o relato de Gênesis nos apresenta que o homem comeu do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ele queria se tornar igual a Deus. Ele comete o mesmo pecado de Satanás. Né? Quando Satanás quis fazer um trono acima do de Deus, deixa de ser anjo de luz e se torna o adversário. O homem, então, ele segue o mesmo processo. O diabo aqui, ele funciona como um arquétipo da trajetória do homem. O homem faz exatamente a mesma coisa. O homem quer ser igual a Deus. E quando o homem se revolta contra Deus, então ele perde o direito de estar na presença de Deus. Ele passa a se afastar de Deus. Ele passa a não poder desfrutar da plenitude da vida que só existe na conexão permanente com Deus, já que nós fomos criados para manter essa conexão com Deus. E a vinda de Jesus, ela vem justamente para isso, para nos reconectar com Deus, para possibilitar que nós acessemos a Deus. Deus, em sua natureza totalmente santa, ele não admite que nós cheguemos diante dele de forma com mãos imperfeitas, com pecado,
com imperfeição, mas pelo sacrifício de Cristo, e era preciso que houvesse derramamento de sangue. O pecado tinha que ser... todo pecado gera morte. Então Deus se faz homem. É claro que a culminância, a vitória final, ela vem com a cruz e com a ressurreição de Cristo. Mas o Natal é o começo. É o começo desse processo de libertação. Então o Natal, ele nos lembra que amor, porque só um amor incondicional pelo ser humano poderia levar um Deus que é absolutamente perfeito e que nunca precisou de nós a se doar para nós, deixando a sua natureza de todo-poderoso, a sua natureza absoluta, a sua natureza plena, e se tornando um ser limitado como nós, a habitar conosco, e ao ponto de se submeter à morte da cruz, onde ele recebeu realmente os pecados de todos aqueles que viriam a crer nele, que creram no passado e que viriam a crer no futuro. Assim nós cremos. Né? E o Natal, ele nos lembra, assim, ele é um convite, sim, a essa santificação. A santificação no sentido de nos separarmos para Deus. No momento que nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado. E o escravo, ele não tem autonomia. O escravo, ele não decide o que faz. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos libertar. Então, quando eu falo em Natal, eu falo em libertação. E aí, quando o Carlos fala em convite, eu falo em convite, sim, um convite à liberdade. Porque enquanto estamos vivendo no pecado, nós vivemos simplesmente movidos pela nossa inclinação. Nós temos inclinação natural ao pecado, inclinação para o mal, porque já pecamos e o pecado já nos domina. Então, nós temos inclinações para o mal, as inclinações naturais, apenas para inclinações egoísticas, que nos levam a simplesmente buscar o prazer, fugir da dor a todo custo, e prejudicando o próximo, e abrindo mão dos princípios morais universais e eternos que nós cremos que Deus estabeleceu para a humanidade. Mas Jesus nos possibilita, essa reconexão com Deus nos possibilita tomar uma decisão. É essa decisão que vem, o poder que vem a partir da conexão com Deus, de dizer: eu não vou seguir minhas inclinações naturais. Eu não sou escravo disso. Eu posso decidir o que vou fazer. E quando eu decido o que vou fazer, sim, eu posso decidir ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta no meio de uma sociedade corrompida por desonestidade. Eu posso decidir ser uma pessoa fiel onde a deslealdade reina. Eu posso decidir ser uma pessoa que, sim, se preocupa com o próximo numa sociedade egoísta. Eu posso decidir, embora não vá alcançar a perfeição ainda nessa vida, mas eu posso progredir para alcançar o padrão de Cristo. Né? E quando eu imito Cristo, eu imito a Deus. Eu me aproximo do padrão de Deus. E eu penso que esse é o principal significado do Natal. Não importa se Jesus realmente nasceu em dezembro, se nasceu em abril, um período que se assemelha, mas o que importa é que nós estamos relembrando esse evento histórico. E essa é uma oportunidade, sim, para nós buscarmos essa reconexão com Deus e tomarmos uma decisão. A decisão de não seguir nossos instintos naturais, mas buscar, sim, a conexão com Deus e viver na plenitude daquilo que nós fomos criados para ser. Seres perfeitos diante de Deus. Então, pegando o gancho, né, que o Carlos falou sobre pagã, e agora o doutor Noronha também falou sobre a data do nascimento de Cristo, né, que tem essa controvérsia, né. Então, assim, eu queria fazer a pergunta aos três, né, a origem da festa de Natal e a controvérsia pagã. Né, porque segundo informações, né, dizem que a data do nascimento de Cristo, ela foi inventada, né, num período que era o mesmo período das festas pagãs, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouco essa. As pessoas comentam muito, né? Tem muito essa dúvida. Bom, quem quer começar? Começa assim. Então, primeiro eu falo da questão da Alexandre. Não, porque eu comecei de outra vez, né? Para a gente fazer a mudança aí. Estão me ouvindo? Quem deve falar agora? Ele, doutor Alonso, né? Pela sequência. Não, veja bem, posso falar. É porque como eu comecei de outra vez, eu estou querendo também que a gente dê essa revezada para... Certo. Eu posso apresentar uma ideia, uma perspectiva. Né? Realmente não existe nenhuma evidência, nenhuma prova documental que vá nos dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Eu sei que existem algumas tentativas
de cálculo, mas elas não são confiáveis, não tem critérios que realmente possam nos levar a essa constatação. A questão de nós termos uma festa pagã e que pode ter sido utilizado aquele mesmo período, ter se transformado no nosso Natal, eu penso que é irrelevante para a questão da fé. Por quê? Porque nós acreditamos que nós podemos nos relacionar com a cultura. Note, quando eu falo nos relacionar com a cultura geral, eu não digo assimilar valores que sejam anticristãos, mas nós podemos sim redimir uma festa pagã quando nós extraímos dela os elementos pagãos e nos concentramos num elemento de fé genuína, num elemento de conexão com Deus. Então, essa questão, coincide o período, só que eu não pratico mais o paganismo. Coincide o período, só que o que eu estou fazendo aqui é relembrando o nascimento de Cristo. Coincide o período, mas o que eu estou fazendo aqui é celebrando, agradecendo a Deus, porque Ele veio, porque Ele nos salvou. Então, por meio da forma como eu lido com esse período, eu consigo redimir a data. Né? Se o paganismo utilizou essa data não era propriedade de nenhuma outra religião ou de nenhuma cultura pagã. A data estava aí e pode ser usada para celebrar o cristianismo, pelo cristianismo, para celebrar o próprio Deus. Muito bem, Francisco. Alexandre? Então vamos lá. Os últimos serão os primeiros e o inverso também. Agora você vai ser o último, né? Veja só, várias teorias foram montadas para identificar uma data precisa do nascimento de Cristo. E tiveram teorias da área científica com base numa determinada estrela que passava em determinada época e que a estrela de Belém, né, da época do nascimento de Cristo, se enquadrava nesse período de ano, de temporal. Também houveram tentativas de colocar a data do Natal com data de festas pagãs. A verdade é que, para nós católicos, foi determinada a data de 25 de dezembro no século IV. O Papa Júlio I, depois do exaustivo estudo histórico de escritos da Bíblia e de situações até científicas, colocou como data do nascimento de Cristo, para festejos religiosos, data de 25 de dezembro. Então, para nós católicos, não há data precisa, é uma data instituída na Igreja Católica pelo Papa Júlio I, no século IV, que a comemoração religiosa do nascimento de Cristo seria 25 de dezembro e ficou desde então, para nós católicos, essa data. Olha como é interessante, né? Quando a gente fala por último, a gente aproveita a fala do outro, né? E aprendendo um com o outro, né? Primeiro, a confessionalidade, começando pelo que o Alexandre colocou, a confessionalidade dessa data, né? Como o Francisco bem colocou, né? Não é o mais importante para a Igreja Católica, assim, no sentido de organização do seu calendário litúrgico. Então, tem todo um sentido que nós respeitamos. Mas buscando, por exemplo, o olhar espírita, por exemplo, em cima dessas questões, como o próprio Francisco trouxe também, de você olhar na coisa pagã, ou onde você quiser olhar, você olhar com um olhar de bondade. Jesus disse, quando os olhos forem bons, tudo mais será luz. Então, por exemplo, eu posso olhar o Papai Noel como o velhinho da caridade, como o momento da caridade, como o Alexandre estava falando da solidariedade logo no começo, e eu acrescento aí, inclusive, a caridade. Aquele que está doando. Quando a gente fala, por exemplo, da ceia de Natal, a gente pode aproveitar a ceia de Natal como um momento de confraternização. Quantas pessoas, quantas famílias não conseguiram, inclusive, reatar as relações a partir do momento dessa psicosfera que existe no planeta, de se buscar o entendimento, buscando aquilo que o Cristo já tinha dito, reconciliáveis enquanto estás com o teu adversário a caminho. E também podemos olhar o quê? Podemos olhar os presentes. O que é um presente? O presente, na nossa concepção, é a materialização do afeto. Então, tudo isso pode ser utilizado, tá, como momentos que você pode e deve buscar esse olhar, botar a lupa do Cristo. Sempre, em todos esses momentos, nós podemos chegar. Quem tem olhos de ver, vai enxergar a bondade e o bem em tudo. Agora, não podemos deixar de lembrar
de que o Natal não é comercial. O Natal não é venda de presentes, o Natal não são as festas, não são as festividades, não são o que muitas vezes a gente percebe aí, algumas pessoas simplesmente acham que o fato de comprar um presente... Peraí, calma. Natal é transformação. Numa visão espírita, Natal é autotransformação. É a noite feliz de cada um, já que o Cristo, o Senhor Jesus, trouxe para nós a noite feliz para a humanidade como um todo. Então, se eu começo a ver em Jesus como realmente o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira vida, como bem trouxe também já o Francisco, do modelo de perfeição que ele é para todos nós, aí eu vou, obviamente, buscar, dentro do que o Alexandre trouxe, seguir esse encaminhamento dentro da visão católica, desse espaço. A cada momento um convite, a cada momento um convite. Assim também pode ser a Páscoa, assim também pode ser vários momentos em que lembramos o Cristo. O Natal, como a festa mais importante da humanidade, na nossa compreensão, não deve ficar apenas uma visão material. Podemos sim aproveitar, festejar, confraternizar. Olha, estamos aqui nos confraternizando, uma live ecumênica com o Francisco Noronha, com o Carlos Alexandre, trazendo visões, mediada aqui para a nossa querida Joana, trazendo o quê? Uma visão em cima de Jesus, lembrando sempre, tá? Que é a presença de Deus através do Cristo que veio para o planeta para mudar o rumo da humanidade. Porque, de fato, entendendo o pecado como desvio do alvo, que o alvo nosso, a nossa meta, o nosso destino é nos tornarmos cada vez mais perfeitos para convivermos com Deus, nós precisávamos para aí, como você lembrou bem, Isaías já dizia, né? Olhe, vem aí. As pessoas estavam esperando, só que estavam esperando, minha gente, eu não quero falar muito, eu vou só concluir para passar para vocês. Só que estavam esperando o quê? Alguém, um guerreiro, um poderoso, alguém rico. Não, Jesus veio desde o começo dizendo, ele não nasceu, Jesus não nasceu na manjedoura, simplesmente porque não tinha espaço, não. Jesus sabia de tudo e sabe. Ele sabia o momento próprio, sabia que estava havendo um recenseamento, que ia haver aquele recenseamento, sabia que as pessoas iam lotar os locais, como é o caso de Belém, onde José era o nascimento. No entanto, tudo isso para mostrar de que a simplicidade, a humildade foi nos dada, inclusive ele reforça isso no Sermão do Monte, com a primeira bem-aventurança, como modelo. Então, se eu quero efetivamente seguir ao Cristo, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso trabalhar em mim a humildade como primeiro plano. Tem outras virtudes, mas não vamos comentar agora não, porque deixar para Joana aí e os demais amigos falarem também. Outra pergunta, né? Por que os acontecimentos tão distantes possuem ainda hoje um sentido tão forte? Hoje na vida, hoje como estamos vivendo, porque os acontecimentos que foram tão atrás, tantos anos, né? Tão distante da nossa realidade, mas hoje continuamos com esse mesmo sentido nos dias de hoje. Aí pode ser o doutor Noronha agora. Começar com ele. Então, Joana, eu acho interessante. O acontecimento foi um acontecimento tão distante, mas é um acontecimento que não acabou. E esse é um ponto interessante. Jesus nasceu. Na verdade, há uma conexão em toda a história. E Jesus, ele participa de toda essa conexão. Desde a origem, o Evangelho de João, ele começa dizendo que Jesus estava com Deus quando tudo foi criado, ele estava com o Pai. E, ao longo da história, nós temos o pecado do homem, desde Gênesis, depois que tem o relato da queda do homem. Imediatamente depois vem a primeira promessa da vida de Jesus, quando Deus diz que da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E nós entendemos que já é a primeira profecia dada na Bíblia sobre a vida de Jesus. Depois Jesus vem sendo profetizado, a vida do Messias vem sendo profetizada ao longo de todo o Antigo Testamento, de vários livros, por vários profetas, né? E chega à culminância quando ele nasce. Aliás, a culminância da obra dele não é com o nascimento, mas é o começo da esperança. Né? Quando é a concretização, quando começa a se concretizar a promessa. Jesus nasce, vive, tem o seu ministério na Terra, se sacrifica pela humanidade, e nós cremos que aquilo não foi uma mera crucificação, semelhante à crucificação de um bandido, que aquilo ali foi um ato
um ato que teve uma repercussão espiritual extremamente profunda. Jesus recebeu naquele momento os pecados da humanidade. Então foi um momento de sofrimento extremo, não apenas físico, tanto que Jesus experimenta a consequência do pecado na vida do homem, que é a separação com Deus, a sensação de separação. Ele na cruz ele grita: Pai, por que me desamparaste? Mas ele ressuscita, né? Ele vence a morte, ele não poderia ser contido pela morte. E aqui entra um aspecto interessante também, e aqui é uma reflexão, não é bíblica, mas é uma forma de interpretar. Ele vê o seguinte: alguns minutos, 3 dias de Jesus morto, valem mais do que toda a humanidade, porque Jesus é o próprio Deus, Jesus tem o valor absoluto e Jesus nunca pecou. Jesus passa 3 dias morto, experimenta a consequência do pecado, que a consequência do pecado é sempre a morte, e depois ele ressuscita com o corpo glorificado, está sentado junto ao Pai, já governa hoje nos céus, mas o mundo ainda não, mas a obra ainda espera uma culminância final. Existe a promessa do retorno de Cristo. O interessante é pensar que o plano da salvação de Deus ele se concretiza e marcado por esse momento. Primeiro, antes de Jesus, nós tínhamos o povo sendo salvo pela esperança do Messias que viria. Olhavam para frente e aí encontravam conexão com Deus pela esperança do Messias que viria. E hoje, nós buscamos conexão com Deus e encontramos a nossa esperança olhando para trás, olhando para o Messias que já veio, mas ao mesmo tempo guardando a esperança final, que é a esperança do retorno de Cristo. Existe uma promessa bíblica que ainda não se cumpriu. Existe uma promessa do próprio Jesus que ainda não se cumpriu, que ele voltaria, né? E quando ele voltar, aí sim, ele vai aniquilar todo o mal, ele vai restaurar a perfeição da criação original que foi manchada pelo pecado, né? Aí sim, poderemos viver, haverá uma separação final entre aqueles que terão acesso, né, aqueles que nessa vida optaram por seguir Jesus e aqueles que não optaram. Então, que tiveram uma opção diferente, a rejeição aqueles que rejeitaram, sim, o plano de Deus. Então, aqueles que rejeitaram a conexão com Deus serão afastados, separados, e aqueles que não rejeitaram de todas as épocas poderão viver juntos em harmonia, numa situação de plena felicidade, onde Cristo será a luz de todos. Essa é uma promessa bíblica e nós aguardamos ainda o cumprimento. Então, nós estamos no meio da promessa, no meio do cumprimento. Não é um evento que aconteceu há 2000 anos, é um evento que aconteceu há 2000 anos, começou, mas ele está se prolongando até hoje e ainda esperamos uma culminância final dele. Daí a importância para nós. Muito bem. Carlos, você quer falar? A visão católica também tem uma convergência com a visão do Noronha, mas, como disse mesmo o profeta Isaías, séculos antes de Jesus nascer, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e chamará Emanuel, Deus conosco. Então, com o nascimento de Jesus Cristo, Deus está conosco até hoje. Não estamos mais só, não estamos mais solitários. E antes mesmo do nascimento de Cristo, Deus, por diversas passagens bíblicas, conversou com o homem, conversou com os profetas, com os reis. Então, essa constância de séculos e séculos desse evento maravilhoso da humanidade, de Emanuel, de Deus conosco, nunca vai ter fim, porque Deus nunca vai mais nos abandonar, nunca nos abandonou, mas não vai mais distanciar tanto, porque Ele está presente, está aqui com a gente. Quando mais de um ser se reúne em seu nome, Deus não está presente? Quem crê nisso? Eu creio. A gente está aqui dialogando, está aqui falando de Jesus Cristo, creio que Ele está presente, que seus santos, seus anjos estão aqui nos auxiliando para falar da melhor forma, se portar da melhor forma, para louvar o nome do Senhor. Então, Deus sempre vai estar onipresente em todos os cantos, então pode passar séculos e séculos que jamais essa chama vai apagar, porque ela está dentro de nós. Mesmo os ateus. Quem for ateu, não se preocupe. Deus não desiste de você.
Olha só, tem uma pergunta aí, né, Joana, do Paulo, eu vou ver aqui o nome, do Paulo, né, perguntando se o próprio Jesus é o próprio Deus ou isso é uma expressão para indicar que ambos estão em total sintonia. Olha, Paulo, na verdade, uma visão espírita, né, nos diz que realmente Jesus é Jesus e Deus é Deus, né? E é essa sintonia. O próprio Cristo no Evangelho diz, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que ele. Então significa dizer, é tudo uma questão de perspectiva, né? Por exemplo, também em João, se dependendo de como a gente for ler, no Evangelho de João, quando ele fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, depende da interpretação que se faz disso. Agora, o que eu acho mais importante é essa coisa que você trouxe aí, da sintonia com Deus. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que se manifestou através de Chico Xavier, dizia, nós estamos em Deus como os peixes no oceano. Significa dizer que nós nunca estamos, como o Alexandre falou muito bem, sozinhos. Nunca estamos sozinhos, nós estamos em Deus. Agora, se para nós, espíritas, Jesus é o mestre, mas ele não é Deus, ele é um com Deus, e para os católicos evangélicos, Jesus é Deus, na minha compreensão, para entender o Natal, isso não é o mais importante. Porque eu acredito que a convergência que nós temos aqui é muito mais relevante quando traz que Jesus veio nos mostrar o caminho para o encontro com Deus. Deus que é imanente, que está em cada um de nós, Deus que é transcendente, que está além de nós. Né? Como o próprio Cristo disse, o reino de Deus, através de Lucas, está em nós, está no meio de nós. Ou seja, nós devemos buscar Deus em nós, no outro, e obviamente em tudo que ele criou. É claro que eu, Alonso, um ser diminuto a nível espiritual, não posso jamais querer definir Deus. Por isso é que eu fico com a definição de João, da primeira carta, quando ele diz, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, toda vez em que eu amo a mim, ao próximo e a todos, e a lógica, acima de tudo, a Deus, a próprio Deus, em todas as expressões, eu estou me conectando com Ele, eu estou me trabalhando para ser um dia, um com Ele, como é o Cristo. É uma visão espírita, tá? Respeitando todas as outras perspectivas católica e evangélica, porque eu, graças a Deus, que à medida que a idade vai chegando, eu já estou com 58, sou pré-idoso, o juízo vai melhorando e a gente aprende que a gente não é o dono da verdade. Não pode ter essa ilusão. A verdade é uma só e ela está com Deus. Só complementando fazer uma bem rápido. Claro. Perdão, bem rápido. Só complementando o que o Alonso disse, é que Deus é tão perfeito que o Natal não existe, pelo que eu vejo das religiões, todas as religiões, não existe divergências e só convergências da sua finalidade e como surgiu o nascimento de Cristo. Eu não vi, e desculpa a brincadeira, me perdoe, que alguma religião disse que Jesus chegou de disco voador, ou chegou uma luz, caiu no céu, abriu uma clareira que nem um super-homem. Não, veio de uma Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa mãe para os católicos, nasceu na manjedoura, teve toda a liturgia que tem na Bíblia, nas Escrituras. Então, Deus é tão perfeito que nos acontecimentos mais importantes, que o homem tenta divergir, não, porque Deus é isso, Deus é aquilo, não. Nos mais importantes, não há divergência, só há convergência. No seu nascimento e na sua crucificação. E não tem quem venha falar diferente. Eu não sei, alguém falou em alguma religião, e me corrija, que Jesus morreu numa emboscada? Né? Que Jesus morreu no quarto? Não, foi crucificado. Está lá na cruz pela gente. Alguém falou que ele nasceu de outra forma? Não, nasceu da Virgem Maria. Então, nesse ponto, Jesus Cristo não deixa os homens divergirem, só convergirem. Jesus nasceu de um jeito e ressuscitou de outro. É só essa minha... Perfeito, Alexandre. Eu vou fazer uma reflexão aqui. Eu vou ler um texto pequeno de uma revista, Dom Total. E aí, desse texto, a gente vai debater, que é bem interessante.
O título é assim, Papai Noel, capitalista, nada tem a ver com o Natal de Jesus Cristo. É o título, né? E o texto é pequeno, o começo do texto. Né? O Natal não é uma festa única. O Papai Noel do capitalismo nada tem a ver com Jesus, com o Natal de Jesus Cristo. O capitalismo é cruel e discriminatório. Torna-se responsável pelo sofrimento e morte de milhões de pessoas. No entanto, apesar de tudo, a tradição do Natal acaba unindo famílias e promovendo um ambiente positivo de confraternização humana. Né? É bem interessante porque ele mexe com... Porque a gente sabe que muitas pessoas não encaram o Natal. Felizmente, né, a realidade não encara o Natal como uma festa cristã, e sim uma festa capitalista de compra, né? Inclusive, hoje eu tive uma dificuldade de chegar em casa porque estava um engarrafamento, depois eu fui olhar e vi que hoje saía a segunda parte do 13º. Então, as pessoas ficam, né, querendo consumir. E aí, mas, entretanto, eles também reúnem as pessoas, né? De alguma forma, traz essa união, mesmo através do capitalismo. Então, eu queria que cada um falasse um pouco sobre isso, né? Então, o doutor Alonso, que foi o último, agora vai ser o primeiro. Pronto. Então, vamos lá. Eu acredito que, de alguma forma, né, esse texto ele tem uma certa atualidade para que as pessoas possam, inclusive, nós já começamos a falar isso da outra vez, acho que houve uma sintonia, Joana, entre nós, entre o seu texto que eu estava falando, vou só destacar mais uma vez, é o poder de olhar em cada momento, em cada coisa, o bem. Porque o bem é a lei, é o determinismo divino. O amor é o determinismo divino. Ainda que haja, digamos assim, um exagero de algumas pessoas, ao ponto de... Porque a gente sabe que os extremos nunca são bons. Não só tanto, nem tão pouco. O equilíbrio é o melhor. Pessoas há que vê o Natal apenas e tão somente do ponto de vista comercial. É a festa, é a confraternização, muitas vezes, entre aspas, me permite, a farra, né, que tem gente que aproveita para isso, é o desvio, às vezes, de conduta, e às vezes outras coisas mais. Ou seja, momento simplesmente de aproveitar. É uma visão, mas também tem aquela visão das pessoas, e é a grande maioria, graças a Deus, que enxergam o Natal como um momento próprio de confraternização, e confraternizar de fraterno, lembrar irmão, de estar junto, né? Ser humano, se eu tirar o H, é ser humano do outro. Né? Então a gente precisa lembrar que o próprio Jesus, quando veio para o planeta, quando nasceu da Virgem Maria, Maria de Nazaré, que nós espíritas reverenciamos e respeitamos, tá? Jesus, quando veio e nasceu, e como a Alexandre colocou muito bem, não há divergência nisso, detalhes pequenos de alguns estudiosos, a gente sabe disso, que há mudança. Se você for pegar para estudar até o próprio o Antigo ou Novo Testamento, vai encontrar estudiosos bíblicos que divergem em alguns pontos. Vamos dar um exemplo bem prático. Mateus e Levi, um diz não, é Mateus só, não é Levi, mas outros não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depende do estudioso que você for analisar. O que é mais importante é a mensagem que Mateus, Levi, ou Mateus e Levi, trouxe depois que conheceu o Cristo, depois que Jesus fez o chamado e ele o acompanhou. Então, o que é mais importante disso tudo? É dentro dessa perspectiva, tirando um pouco dessa visão capitalista, de não somente consumir, é enxergar o Natal como um momento próprio de reconciliação, de confraternização, de perdão, de repensar o caminho, de aceitar o convite mencionado pelo Alexandre no começo, o convite para se encontrar com Jesus, o convite também que o próprio Noronha falou no começo, de voltar para o caminho, de sair do pecado, que nós somos convidados a todo momento para isso. Se você olhar, entrar na televisão, se você olhar na internet, se você olhar no celular, é o tempo todo só compra. Se eu entrar nessa perspectiva, não só vou ficar me atrasando nos engarrafamentos, como a Joana destacou muito bem, como eu vou estar perdendo a oportunidade sagrada da melhor, maior e mais importante festa do ano, que é o Natal. Para eu dizer, o que é que eu tenho para oferecer para o aniversariante? O que é que eu tenho? Porque ele me ofereceu um caminho. Ele me ofereceu uma perspectiva nova de vida, de eu me encontrar com Deus. E o que eu, Alonso, posso oferecer a Jesus no seu Natal? Será que ele chegando aqui em casa, né, durante o Natal, eu ia ficar feliz com a minha postura da minha família, da minha esposa Márcia, do Iléo e da tia da que está aqui em casa?
Né? Então, qual é a perspectiva? Como é que eu vejo? Né? E agora até me permite acrescentar a minha irmã Ana, que é especial, que está morando com a gente também. Então, nós lembramos isso. Jesus também é família. E família é um bem sagrado. Lembremos que Jesus, quando conviveu com Pedro em Cafarnaum, Jesus convivia familiarmente. Jesus tratava todos eles, ao ponto de chegar a um determinado momento do seu projeto, que não chamavam mais conhecidos, mas como amigos. Por causa da convivência, construíram essa amizade divina de irmãos. Passa a palavra. Agora... Vou pegar aqui Posso falar? Sim, claro. Vamos lá. Pega a dica aqui do Alonso e esse texto que você passou, tem muito radicalismo. Então, a tentativa de transformar e demonizar Papai Noel, presentes, árvores, é uma tentativa radical. Como disse o Alonso mesmo, a gente tem que, quem é cristão, tem que transformar esse simbolismo dentro da sua religião. Olha, se Cristo não está no outro, por que eu não posso estar dando o presente para o meu filho, olhando como estivesse presenteando o menino Jesus na noite de Natal? Simbolismo. Posso olhar a árvore de Natal que está na minha casa como um adorno de espera do menino Jesus, do nascimento de Cristo. As estrelas que estão ali simbolizam a estrela guia, né? Os presentes de Três Reis Magos. Então você pode, né, confraternizar dentro desse espírito natalino de troca de presentes, dentro de uma visão religiosa. Porque se você for radical, você, além de não é adequar, mas não se, digamos assim, confraternizar harmonizar com os outros, harmonizar, obrigado, meu irmão, não se harmonizar com os outros, você ainda cria uma antipatia à sua religião. Então, se você recebe um presente, dá um presente a um amigo, a um filho, a uma esposa, a mãe, ao pai, você dê como se estivesse dando ao menino Jesus. É uma forma de trazer por bem o simbolismo do Natal. Em relação ao Papai Noel, eu acho que é uma visão capitalista, sim, mas é uma forma dos comerciários, né, vender seus produtos para as crianças. Claro que nós, católicos cristãos, nós tentamos, desde o início, educar os nossos filhos, mostrar que o principal motivo do Natal, o nascimento de Jesus, é aquele presente, é um presente que a gente dá a ele como se estivesse dando para o menino Jesus. E que o Papai Noel é só uma figura decorativa comercial. Mas isso a gente tem que, né, ensinar paulatinamente. A gente não vai chegar para uma criança de 3 anos e dizer que aquilo ali não existe. Então, é o que eu digo, radicalismo não leva a nada. Temos que, como diz o nosso irmão Alonso, harmonizar. É isso aí. Achei interessante as colocações, gostaria de comentar. Antes mesmo de chegarmos nessa questão do capitalismo, o Alonso ele citou o texto de 1 João, que diz que Deus é amor. Né? E eu lembro aqui até vai apresentar uma visão um pouco diferente, eu lembro aqui uma frase de C.S. Lewis. Né? Ele diz, Deus é amor, mas o amor não é Deus. E isso talvez explique um pouco da nossa visão acerca dessa questão do amor. Né? Alguns acreditam que nós vamos, amando o próximo, nos aproximar de Deus. Mas dentro da nossa visão, é exatamente o contrário que acontece. Quando nós amamos a Deus, isso nos leva a amar o próximo. Né? E é Deus que nos capacita a isso. E, aliás, nós não somos sequer capazes de amar a Deus por nós mesmos. A Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Deus nos amou primeiro. Ele nos amou a ponto de se fazer homem, de se sacrificar por nós, e por conta dessa demonstração extrema de amor de Deus, nós somos capazes de amar a Deus. E então nós nos questionamos, o que posso dar a Deus? Como o Alonso colocou. Não há nada que possamos dar a Deus que seja digno de Deus. Mas nós podemos dar o que nós podemos dar. E o melhor que nós podemos dar, tudo que nós podemos dar, somos nós mesmos. Então, quando nós entregamos nossas próprias vidas, nossa própria integridade, nosso ser por inteiro ao senhorio de Cristo, e nesse momento nos libertando absolutamente do poder do pecado, do poder da morte, nos entregamos ao senhorio de Cristo, sob o senhorio de Cristo,
sob o seu governo, passamos a agir, então, de acordo com os seus princípios, o seu padrão, a sua orientação. E então, sim, passamos a amar o próximo, passamos a praticar a caridade, passamos a ser íntegros, honestos nas nossas relações, úteis socialmente, né? Então, esse é o principal momento, é o momento da entrega para Deus. E quando nós pensamos no nascimento de Cristo e vemos aqueles sábios que vieram do Oriente, né? Eu digo sábios que nós costumamos chamar de reis magos, mas não existe realmente essa expressão na Bíblia. A Bíblia fala de sábios que vieram do Oriente, trazendo presentes, e presentes muito caros, né? Não sabemos. Por tradição foram 3 presentes. Aliás, a Bíblia diz que foram 3 presentes. Por tradição foram 3 reis, mas provavelmente, imagina-se que foram 3 porque eram 3 presentes. Mas é possível que tenha sido um grupo de sábios bem maior, porque os presentes eram muito caros, né? Ouro, incenso e mirra. E eram presentes dignos de um rei. Quando eles fizeram isso, eles partiram de longe, eles não eram judeus, eles vieram da Babilônia. E eles perguntam como é que um babilônico sabia a respeito do nascimento e veio buscar o rei dos judeus. E uma explicação plausível é que eles leram as profecias de Daniel, porque Daniel foi um jovem judeu que foi levado para a Babilônia cativo, né? Foi um profeta de Deus. Temos o livro dele, o relato que ele profetizou acerca do Messias. Esses sábios estudiosos, provavelmente altos oficiais da Babilônia, conhecedores das profecias de Daniel, vieram e trouxeram o melhor que eles puderam, presentes dignos de um rei. E realmente, quando nós temos esse momento de presentear no Natal, nós relembramos esse episódio bíblico, o dar o melhor que se tem. Mas isso é apenas um símbolo, realmente. O mais importante é o melhor que temos a Deus. Com relação à figura do Papai Noel, né, eu lembro aqui que ele é inspirado em um bispo católico do século IV. Né, um bispo, eu não diria nem um bispo católico, um bispo cristão, porque nessa época as igrejas ainda não estavam divididas. Né, a igreja cristã ainda é anterior à reforma protestante. Né? Então, o Nicolau, até onde se diz a tradição, ele realmente teve a oportunidade de herdar uma grande soma de dinheiro e ele gostava de presentear anonimamente. Né? Então, ele fazia isso, provavelmente ou possivelmente, movido por um amor cristão. Então, eu não vejo isso como ruim. Eu vejo como bom. O ato de presentear é um ato bom. A hospitalidade, o momento de nos encontrarmos com a família é uma celebração de uma virtude cristã. Né? Como o Alonso ressaltou, a família é um projeto de Deus. Né? Aliás, todos estamos convocados, no momento em que nos submetemos ao senhorio de Cristo, a formarmos uma grande família. Né? E quando Jesus vier, nós vamos viver como se fôssemos uma grande família. Né? Aqueles que viverem sob o seu senhorio, sob o seu governo. Né? Então, eu vejo isso de forma positiva. Agora, existem os extremos, existe a exploração comercial intensa, né, que em alguns casos estimulam o consumismo excessivo, que aí sim não tem absolutamente nada a ver, ela desvirtua a fé cristã, mas a ideia de que nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado desde a origem. E praticamente toda a criação ela foi corrompida. Nós não vamos encontrar uma só instituição humana que esteja perfeitamente santificada no padrão de Deus. Então, sempre vamos encontrar essas corrupções. O nosso papel é identificar e redimir isso. Ou seja, nos afastar dos extremos, nos afastar daquilo que é anticristão, mas ficar com aquilo que é bom. Né? Eu penso que seria essa a ideia. E até, pegando ainda o gancho dessa situação de que nada tem a ver com o Natal original, eu lembro que o Natal original nos lembra coisas mais e muito importantes. As circunstâncias do nascimento de Cristo, elas são interessantíssimas. Como o Alonso de Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu numa circunstância extremamente improvável. Né? Primeiro, Jesus nasceu de uma virgem, de uma vila inexpressiva, de uma vila pobre. O casal, Maria e José, era um casal pobre, e isso fica muito evidente na Bíblia, quando nós vemos que eles vão apresentar Jesus no templo e fazem um sacrifício de pássaros, e esse sacrifício feito, essa oferta de pássaros só era feita por famílias pobres, as famílias abastadas levavam cordeiros. Né? É claro que depois eles vão receber presentes dos reis magos, dos magos e dos sábios, e
e aquilo ali representa realmente uma grande soma de dinheiro que provavelmente foi até utilizada, é uma hipótese, teria até sido utilizada para o Egito, quando Herodes mandou matar as crianças. Mas era uma família pobre, uma filha inexpressiva, uma virgem, e ainda assim tiveram que se deslocar para Belém, não conseguiram lugar para ficar. Jesus nasceu numa manjedoura, isso mostra o seguinte para a gente, que Deus é capaz de fazer maravilhas nas situações mais improváveis possíveis. Jesus é capaz de manifestar sua glória nas situações menos adequadas. Então, quando nós pensamos, quando eu tiver uma circunstância X, eu vou me chegar a Deus, eu vou me aperfeiçoar quando eu estiver na condição ideal, eu vou... Não. O convite de Deus é para nós atendermos, dizer, eu quero me submeter a Cristo agora, na circunstância que eu estou. Eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Não importa a circunstância que eu estou. Por mais improvável, por mais inadequada, por mais precária que seja a minha condição, Deus ainda é capaz de fazer maravilhas, ainda é capaz de manifestar sua glória nessa circunstância, a pior possível aos olhos humanos. Então, já estamos chegando às próximas às 9 horas, né, às 21 horas, mas assim, para a gente finalizar, né, a live, eu gostaria de uma reflexão, né, de cada participante, uma reflexão de Natal que todos devem ou podem, né, ou deveriam seguir, para que o 2022 seja um ano pleno, né, de realizações. E também, aproveitando, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, né, aí já concluo, viu? Então, pode ser o doutor Alonso ou o Carlos. Quem começa aí, né? Eu começo a audição, né, Sandra? Ok. Então deixa eu começar, porque aí o Alonso termina e o Noronha dá o remate, né, no meio. Primeiro fica a mensagem, né, que foi dita aqui exaustivamente, do convite de Cristo ao renascimento, que nascer do menino Jesus é o renascimento para uma vida nova. Então temos que aceitar esse convite, aproveitar o Natal, que é uma época que exacerba essa situação de solidariedade, de amor, de perdão, que é o convite de Cristo, e levar para o resto do ano, aprender os ensinamentos dessa época, a humildade de Jesus, a sua misericórdia, e levar para toda a família. E fica aqui os agradecimentos ao convite, ao nosso irmão Alonso, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, falando de Jesus Cristo, uma honra. Não sei se eu sou digno, mas se eu estou aqui é porque Deus permitiu, pela sua misericórdia e não pelo meu merecimento. Agradecer também ao Noronha pelas falas, pelo acréscimo, né, cristão que me deu, como também o Alonso. Agradecer a Joana pela mediação. Agradecer a todos que participaram dessa transmissão. Vocês estavam conectados online e também com Deus. A melhor conexão é melhor que 5G. É a conexão com Deus. É a conexão mais forte do universo. Então, agradeço a todos. Tenham uma boa noite. Feliz Natal em Cristo. Paz do Senhor. E que 2022 comece com o pé direito das vacinas, da cura, e que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia, Nossa Senhora, nossa advogada de todo cristão, interceda junto a Jesus para que essa pandemia cesse, que a lição dos homens, pelos seus desmandos no universo, seja mais acalmada. Fiquem com Deus. Eu queria pedir para o Noronha falar, eu queria falar por último, pode ser, Noronha, que eu queria trazer uma música. Certo. Então, eu acho que o Natal é isso mesmo, esperança, a esperança da liberdade, a esperança de uma vida plena, a esperança de conexão com Deus, né? E, diante disso, da proximidade com o Natal, não precisamos esperar nem o dia do Natal, né? A qualquer momento, no momento em que devemos chegar para Deus e reconhecer que somos imperfeitos, que somos falhos, que ainda que estamos longe do padrão dele. E pedir, então, para que ele governe nossa vida. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Pedir a Deus que ele governe nossa vida e permitir que ele governe nossa vida. Dizer, Senhor, minha vida é tua, eu entrego minhas vidas em tuas mãos. Senhor Jesus, tu és meu Senhor.
e agora eu permito que tu controles minha vida. E então, sim, permitir que o Senhor controle nossa vida. E quando o Senhor controlar nossa vida, quando nós amarmos a Deus, nós também amaremos nosso próximo, nós também praticaremos o bem, nós faremos boas obras, porque primeiro Ele nos amou e nós amamos, e com consequência nós amamos a Deus. E feita essa reflexão, buscando essa motivação de que nos entreguemos a Deus e sejamos boas pessoas, possamos buscar, sim, essa plenitude com Deus, que fica o meu desejo de um Feliz Natal, conectado com Deus, conectado com Cristo, e que o próximo ano seja um ano feliz, um ano pleno. Ainda que haja dificuldades, ainda que não seja um ano perfeito do ponto de vista humano, mas que seja um ano pleno diante de Deus. Com a nossa conexão com Deus, nós podemos, assim como Jesus, nessa situação inadequada, nós sempre serviremos a Deus e nos contentaremos e seremos felizes. Por mais difícil que seja o ano, mas que nós tenhamos essa força que vem de Deus. Amém. Olha só, fica até assim mais agradável. Pode falar, gente. Não, é rápido, é só para não esquecer. Claro. Quero mandar um beijo para minha mãe, Delma, que está nos acompanhando. Eu ia cometer esse pecado. Um beijo à minha mãe, que foi a minha Maria que me trouxe para a terra. É isso aí, Alexandre. Olha só. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais, meus anjos da guarda, a todos vocês que se encontram aqui na live, aos comentários de cada um, né, as pessoas estão comentando, então isso é muito importante, compartilhem essa live, vai ficar salva aí. Agradecer a Joana pelo seu trabalho maravilhoso que ela faz junto da Mata, na parte da comunicação, ao meu querido Noronha, que eu convidei e ele aceitou, ao querido Alexandre também, aos esclarecimentos, a essa abordagem católica, essa abordagem evangélica, mostrando mais uma vez que o Cristo, o Senhor Jesus, é o denominador comum de todos nós. Ele nos une e nos unirá sempre. O que nos afasta são as nossas imperfeições, mas à medida em que nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos de Deus, nós vamos estar nos aproximando do próximo, como bem disse Noronha. Então há uma mensagem de Emmanuel que diz assim, e aí é uma mensagem de esperança. No que acontece, Deus faz o melhor. No que acontece, Deus faz o melhor. O que eu preciso fazer a reflexão para mim é, no que eu faço ou no que eu participo, eu faço melhor, porque Deus já faz o melhor. Se eu buscar fazer isso, eu vou poder lembrar de que Ele fez o melhor para a humanidade quando, naquele momento, trouxe Jesus para nós. E Joseph, todo mundo conhece Joseph Moll, padre, né? E o músico Franz Gruber concluiu assim, eu vou dizer só uma estrofezinha para não tomar tanto tempo. Eu acho linda essa música, e queria concluir com essa fala. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus do amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Feliz Natal com Jesus, um feliz ano novo, que o ano seja novo, porque nós nos tornamos novos diante de Deus, acompanhando Jesus. Obrigado a todos, obrigado, Joana. Obrigada a todos pela participação, Feliz Natal, né? E muita paz e fé para todo mundo, então. Um beijo, viu? Obrigada, doutor Alonso, obrigada, doutor Noronha, e obrigado, Carlos, pela participação. Boa noite a todos. Feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal.